Olha só, janela virtual. Isso aqui é uma coisa que eu já vivenciei sem home office, né? Eu já trabalhei com times que estavam em bases distintas, assim, né? Uma vez eu trabalhei com um time que estava 3 bases diferentes e um outro que era em 2 bases diferentes de fuso horários diferentes. Cara, janela virtual, como o nome já diz, é como se você pegasse um monitor, uma tela e transformasse isso numa janela, ok? Então, o que você faz? Você pega uma câmera específica, uma máquina, alguma coisa assim, e você deixa 24/7 ali, ou pelo menos no momento, né, você chegou de manhã, a primeira pessoa que chega liga a janela, e a última pessoa que sai desliga a janela. E você tem 2 bases ou 2 localidades conectadas de forma virtual, independente de elas estarem trabalhando, falando ou não, tá bom? Aí vocês podem ver, não, mas pode ter uma questão de barulho, pode ter questão... Sim, às vezes vale a pena deixar mais no mudo, mas é interessante, por exemplo, a gente estava num escritório em Campinas e tinha um time em Houston, lá nos Estados Unidos, no Texas. E a gente estava trabalhando aqui, ó, a gente deixava uma TV, lá tinha tipo umas 42 polegadas, assim, e aí de longe a gente conseguia ver. E eu olhava assim, ó, porra, olha lá o Frank ali. Aí passava um americano, assim, eu sabia que ele estava andando lá no escritório. Você começa a trazer um pouco mais de familiaridade para as pessoas. Porque senão esse Frank, cara, tudo bem, eu não conversei com ele hoje, mas eu vi ele passou ali na câmera ali, ó. Se eu quisesse, eu poderia levantar da minha mesa, eu abro o áudio lá na TV e chamo Frank, ele vem até a TV, eu consigo conversar com ele. Esse tipo de dinâmica é aquilo que eu estou falando para vocês, isso começa a mimificar o ambiente real, o ambiente físico. Você começa a fazer com que os elementos de tecnologia te levem mais próximos daquele ambiente onde as pessoas estão colocalizadas sincronamente. E aí o que você pode fazer com relação ao seu home office? Às vezes você não vai ter uma janela virtual, mas você pode abrir janelas com pessoas, tá bom? Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu estava fazendo um trabalho em conjunto com uma outra Agile Coach aqui, da Agile School. Eu falei assim, vamos abrir uma janela aí, qualquer coisa se a gente quisesse falar, a gente se fala, se a gente não quisesse falar, deixa a janela aberta aí. E a gente ficou. Ela ficava lá na tela dela, fazendo o que ela estava fazendo, ela tinha uma outra atividade, eu tinha a minha atividade aqui, e beleza, cara, pelo menos eu estou vendo o ser humano ali, ó, consigo ver a Olivia agora, Olivia, né? Consigo ver a Olivia agora, então você consegue ver outro ser humano, é bacana, cara, é importante, porque isso para mim tem sido um pouco desgastante, você ficar dentro de um ambiente, de uma sala e não ver ninguém, você fica 6, 8 horas, 10 horas ali dentro, cara, eu saí quebrado nos primeiros dias, de não ver outros indivíduos, outros seres humanos. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Claro, mano, claro, vai lá. Por exemplo, assim, no time que eu sou Scrum Master, tô início de carreira também, 5 meses aí. Uhum. O time tá aprendendo bastante também, só que acontece, quando tava físico, era fácil de ser uma guardiã do time. Agora no virtual, ninguém mais passa por mim, ninguém fala nada, vai direto no time. E aí meu time tem por exemplo, um desenvolvedor mandou um print do Slack dele, assim, falou assim, olha o tanto de mensagem que eu tenho para responder. Aí eu falei assim, não sei o que tá acontecendo. Acabou esse filtro, assim. A gente tá na primeira semana remoto, né, então... Sim. Eu acho que daí é uma disciplina que daí as pessoas do time, principalmente esses devs aí que estão recebendo as mensagens, elas é que vão ter que imprimir essa disciplina. Que é do tipo assim, ó, por exemplo, vamos falar que eu sou um stakeholder lá, uma pessoa que está demandando alguma coisa de um dev lá. Se eu chego no João e falo assim, ô João, pode fazer tal coisa para mim? Ele fala assim, ó, cara, isso eu não posso fazer, cara, eu tô com uma outra coisa aqui, ó, você vai ter que passar por fulano, ou fala com a Olivia primeiro ali, por favor, ou... Se a pessoa, ela, né, com o devido respeito ali, né, e profissionalismo, ela direciona, provavelmente as pessoas, né, o ambiente ali, elas passam a entender, pô, não, o João ele não está disponível, né, então eu vou ter que passar pela Olivia para para fazer tal coisa, ou para ter tal resposta. Então quem tem que imprimir imprimir esse respeito, entre aspas, assim, né, quem tem que imprimir essa dinâmica é o próprio time. Ou se você vê que é uma coisa que está desgastante, né, por mais, às vezes o time falou, ou o time não está tendo condições de ter essa conversa franca, às vezes é um gerente, o time não se sente muito confortável em falar, às vezes é você mesmo fazer de forma ativa, né? Então você chama esse gerente e fala assim, então, você tem chamado o time, a gente está numa dinâmica agora que, pô, o time está sendo, né, bombardeado por mensagens, esse tipo de coisa, isso está acabando com a produtividade, será que você não pode fazer de uma maneira diferente, tal, tal, tal? Então, às vezes, você pode fazer de forma ativa também esse tipo de abordagem, né, para ver se a dinâmica de trabalho muda. Legal?
eu passar mais uma aqui, ó. Facilitadores locais. O que acontece aqui? Isso aqui é uma dinâmica que, nessa do home office agora, nossa, aqui talvez não se aplique tanto, mas se aplica muito quando você está em bases diferentes. Assim. Você tem um time numa localidade, um outro time numa outra localidade. Quando você realiza os eventos, de qualquer natureza, seja do Scrum ou não, você ter facilitadores em cada uma das localidades. Isso ajuda bastante na comunicação, ou seja, as pessoas elas ficam como pontos focais. Então, você tem, por exemplo, pode ser um Scrum Master em cada localidade, isso pode acontecer, ou pode ser um líder de comunicação ali, um ponto focal, alguma coisa parecida. Isso ajuda, isso facilita, né, principalmente em eventos assim, do Scrum, isso facilita reuniões, isso facilita a comunicação como um todo. Beleza? Encontros presenciais. Tudo bem que agora, nessa época, a gente não vai conseguir, mas essa live não serve somente para momentos de corona, certo? Momentos de reclusão e lockdown. Encontros presenciais, essa coisa é muito importante, cara, é muito importante. Tem até não sei se vocês conhecem, chama Scrum Patterns, padrões, né? Padrões do Scrum, assim. É uma literatura que é feita de forma colaborativa, que eles falam sobre diversos estilos de execução, vamos dizer assim, de práticas dentro do Scrum, assim, ferramentas, dinâmicas, práticas dentro do próprio Scrum. E uma regra que eles colocam ali nesses padrões é que quando as pessoas estiverem trabalhando de forma remota, pelo menos num primeiro momento, se possível, que elas tenham um encontro presencial. Então, elas vão trabalhar remota, beleza, elas vão ficar o ano inteiro, um time está no Rio de Janeiro, outro time está em BH. O ano inteiro isso vai acontecer. Mas no primeiro momento, de preferência, que a empresa, assim, destine uma verba para a gente conseguir fazer um agrupamento, um ajuntamento presencial de todos os membros do time. Porque isso quebra violentamente a barreira de comunicação. Quando as pessoas elas se veem presencialmente, eu posso te ver simplesmente. Eu vou lá, te conheço presencialmente, dou um aperto de mão em você, a gente troca algumas palavras, faz algum tipo de comes e bebes e depois a gente vai trabalhar o resto do ano remotamente. É super diferente a dinâmica, tá? Eu já tive times que tinham uma certa colaboração por estarem trabalhando de forma remota, eles não tinham se conhecido ainda presencialmente. Aí, num certo momento, a gente conseguiu trazer os times para uma confraternização numa mesma localidade. Eles se confraternizaram e depois eles voltaram para suas bases de origem. A colaboração foi completamente distinta depois desse evento. Ou seja, esses eventos presenciais, eles ajudam pra caramba você quebrar barreiras de comunicação. É aquela dinâmica que eu falei para vocês, que as pessoas elas precisam se conectar para que elas tenham melhor colaboração. Ok? Indivíduo gosta de indivíduo ali, a gente precisa quebrar essas barreiras o máximo possível. Eu já ouvi outros exemplos também de empresas que fazem isso de forma recorrente, tá bom? Então, empresas que trabalham em sites diferentes, mas que a cada 3 meses, a cada 6 meses, o time se reúne, de alguma forma o time se reúne, eles pagam as passagens lá para o time ir até uma mesma localidade e fazer algum tipo de evento presencial, todos em conjunto, tá? Então, existe grande benefício nisso. O que eu falei para vocês, né, Remote Happy Hour, da gente conseguir tentar fazer isso, simular esses eventos presenciais de forma remota, por mais que possa parecer meio fake, né? Porra, que negócio fake, velho, fala sério, cada um traz a sua cerveja, que negócio assim. Não, cara, é o que temos por hoje.